e devemos iniciar, talvez na próxima semana, a leitura da carta 1, para a qual convido todas as pessoas que querem seguir esse caminho, o caminho do Cristo, que nos acompanhem aqui através do YouTube, através dos diversos grupos a que pertencemos, como Caminho do Amor, Carta de Cristo, Encontros dos Estudantes, Carta de Cristo Cabo Frio, e vários outros grupos que essa live é compartilhada e dos quais eu faço parte também nos estudos. Peço a todos vocês que quiserem nos acompanhar, é só entrar nesses grupos e vai ter aí o link para que vocês tenham acesso ao YouTube e podemos caminhar junto nessa 9ª temporada de estudo das cartas. Tá bom? Boa noite aí a nossa amiga Lucy. Boa noite a Jandira, que já chegou. A Shirley Maier, a Flávia Gomes, Edinalva de Oliveira, o Hans também já está aí. E o pessoal já está chegando para esses estudos que queremos fazer aí dentro de mais alguns instantes. Então, como eu falei para todos vocês, nós estamos fazendo uma mudança na leitura das cartas nessa 9ª temporada, né? É uma temporada nova que vamos vir com muita novidade. Já começamos que estamos transmitindo aí direto pelo YouTube, né? E também já está no grupo, os links lá, onde todo mundo pode ter acesso. E para que possa ter acesso direto ao YouTube, ser avisado, eu peço a todos aí que logo embaixo aí, se inscreva no YouTube, no nosso link aí, no nosso site, que o nome dele é esse, Cartas de Cristo, Estudo ao Vivo. Então, só vocês se inscreverem aí, apertar o sininho lá para toda vez que essa live começar, aparecer para vocês. Quero dar uma boa noite aí também para Leila Mendes, né, e para o Aurélio Ribeiro também. Então, hoje nós teremos mais cinco depoimentos. Nós temos um grupo aí de várias pessoas, eu venho pedindo a várias aulas que enviassem seus depoimentos, mas apenas 10 pessoas até agora encaminhou seus depoimentos. Outras pessoas não querem falar ou não se sentem bem em compartilhar os seus aprendizados com as cartas, mas eu espero que todos tenham tido revelações maravilhosas com as cartas, que elas tenham causado um impacto muito grande na vida de vocês, tá bom? Eu acredito que se alguém não compartilhou, não quer dizer que não tenha acontecido nada. E eu também pediria às pessoas que se não aconteceu nada, compartilhe também. Olha, comigo não aconteceu nada. Seria bom também, tá bom? Então, eu fico muito feliz que vocês possam compartilhar conosco. Está aí o nosso irmão João Batista também, chegou e aí está conosco. Então, vamos todo mundo compartilhar um pouquinho do que aconteceu com vocês de Cartas de Cristo. Não vai ficar aqui a impressão de que, comigo não aconteceu nada. Pois eu queria ouvir alguém falar isso. Eu estou estudando as Cartas de Cristo há tanto tempo e não aconteceu nada. Será que tem alguém que tem coragem de declarar isso? Eu gostaria de ver. João Batista, boa noite a Thelma Reis também. Então, meus irmãos, por favor, eu ficaria muito feliz que vocês pudessem também compartilhar os seus depoimentos. Tem depoimento maravilhoso, não quer dizer que o seu não é, pode ser pequenininho, não tem problema. Mas você está falando para nós que houve sim mudança na sua vida, houve sim alguma coisa que aconteceu na sua vida nesse período. Então, seria importante que todo mundo
pudesse colocar alguma coisa, né? Bem, eu gostaria muito que todo mundo aí pudesse compartilhar essa nossa live nos seus grupos, também nas suas páginas, para que mais e mais pessoas possam ter acesso ao nosso estudos das cartas de Cristo. Vamos começar já já a nossa nova temporada, que é a nona, né, de estudos das cartas, tá bom? Então, hoje nós temos aqui o seguinte depoimento do Aurélio, vai ser o primeiro aí, Aurélio. A Ieda, a Cirle Maier, a Leila Mendes Ribas e o Samuel. O Samuel é um estudante que mora lá em Moçambique, país vizinho lá da África do Sul, onde mora o canal das cartas, né? Ele fez um depoimento bastante emocionante, muito bonito, que eu acredito que todos vão amar o depoimento do Samuel. Samuel lá de Moçambique, África, né? Bem, aí chegou também a nossa irmã Thelma, a Mônica Pera, a Beth Maia Ribeiro. Gratidão pela presença aí, viu, Beth? Vamos então ao nosso primeiro depoimento da nossa querida irmã, do nosso irmão, né, Aurélio. Vamos lá, pegar o Aurélio aqui. De cara é você, hein, Aurélio? Mas o depoimento do Aurélio também é fantástico, viu, gente? Aurélio. O Aurélio fez um depoimento, ele tinha feito um depoimentozinho menor, aí eu dei uma bronca nele, aí ele falou, tá bom, vou melhorar. Porque se o Aurélio for contar a vida dele aqui, 1 hora aqui é pouco, a respeito do Carta de Cristo. Eu já tive o privilégio e a honra de ouvir diretamente dele os benefícios e as mudanças que as cartas fez em sua vida. Então, eu falo isso, tenho essa intimidade de falar com ele, porque eu conheço o Aurélio pessoalmente e ele já me fez vários depoimentos, vários. Inclusive, vários depoimentos em nossas viagens por aí para participar de grupos de estudos ao vivo, né, Aurélio? Rio de Janeiro, aqui em Cabo Frio, São Paulo, Atibaia. Todos os encontros que houve ao vivo, o Aurélio estava lá. Bem, nós já estamos aí com um número bom. Deixa eu cumprimentar aqui a turma que chegou depois, né? O Aurélio, o João Batista, a Thelma, a Mônica Pera, Beth Maia Ribeiro e a minha amiga Márcia Clemente, né? Que está aí, que maravilha. Maravilha. Todos aí. Então vamos ouvir o depoimento do irmão Aurélio, que está aí conosco também, né? Ele começou aqui, como cheguei às cartas. Ele começa falando assim, de avós católicos, pai ateu, iniciei minha busca na Rosa Cruz, sufis, Deviche, cientologia, controle mental, espiritismo e mais um monte de coisas por aí. Tá certo? Apesar de ter uma certa aversão à religião católica e tudo o que envolvia, entretanto, em torno de 2014, comecei inesperadamente a procurar tudo o que se relacionava apenas com Jesus em livros, filmes, vídeos. E foi pela internet que encontrei em PDF as cartas. Depois de comprar o livro, fiquei na busca incessante por um grupo de estudo
como orientado pelo mestre. E foi quando encontrei o Oswaldo. Ele estava na internet lendo as cartas de Cristo numa sala virtual em que eram gravadas e divulgadas por um irmão, mas que quando não deu mais continuidade, assumi então gravar e colocar os vídeos do Oswaldo no meu canal do YouTube para divulgação e visualização posterior das pessoas que se interessavam. Isso ocorreu lá nessa época, mesmo 2014. O Aurélio fazia gravação muito maravilhosamente, inclusive ele fazia também os slides para fazer essa leitura e divulgou no canal dele. Tem vários no canal. Muitos. Ficou muito tempo fazendo isso, né? Depois nós passamos para o Facebook, que ele parou com isso, mas até então ele fazia, tá? Bem, daí então passei a me envolver mais, lendo os textos complementares nos domingos e adorava gerar slide para apresentação. Ele se envolveu porque no domingo às 8 horas da noite, o Aurélio fazia leitura dos textos complementares e também uma pequena meditação todos os domingos às 8 horas da noite. O Aurélio foi um batalhador aí junto comigo nessa jornada aí de estudos das cartas de Cristo. Participei de todos os encontros presenciais junto com o Oswaldo, que foram maravilhosos, pois guardo no meu coração todos os irmãos que conheci pessoalmente. Lembro de um fato curioso ocorrido em São Paulo, que após o grupo ter refletido ao tema das cartas, do cuidado em relação aos nossos desejos, que são sempre atendidos, pois não é que logo ao sair para o almoço, em vários carros, todos lotados, vários carros, cada um foi levando um monte de gente, né? E em um deles, uma irmã que dirigia falou que o seu carro estava precisando ser lavado e que seria bom que chovesse muito. Não demorou mais do que 2 ou 3 minutos para cair uma chuva torrencial. Eu estava lá e sou testemunha disso. Lembro que cheguei a comentar: com tantos co-criador consciente dentro do carro, não podia dar em outra coisa senão um pé d'água. E foi verdade. Isso ocorreu mesmo. Vou agora relatar uma experiência dos conhecimentos adquiridos como estudante das cartas. Uma situação que estava mais para um avô coruja e avô babão que tem seu primeiro neto, do que um depoimento. Mas, de qualquer maneira, tem a ver com o que aprendi na carta 9, no tocante ao tema riso, e que apliquei na minha relação com meu neto. Mas antes do acontecimento, como avô, volta a uma situação específica da minha infância, onde acredito ter cerca de 1 ano e meio. Ele tinha 1 ano e meio, olha para você ver que detalhe. O Aurélio estava na idade de 1 ano e meio, quando lembro de uma imagem que tenho até hoje, de minha mãe, segurando no colo meu irmão recém-nascido, entrando na casa a qual acabávamos de nos mudar, e de meu pai que, ao se aproximar para me pegar, para entrar com ele, que estava feliz e sorrindo, me faz cócega e eu fico gargalhando muito. A diferença de minha
A diferença de idade minha para meu irmão é de 1 ano e 3 meses. Já adulto, uma vez contei essa passagem para minha mãe e ela disse que não podia estar se lembrando, eu estar me lembrando disso, pois quando fomos para aquela casa, eu era muito novinho, quer dizer, 1 ano e poucos meses, né? E ficamos pouco tempo nela, mas o Aurélio lembra dessa visão, para você ver. Olha que passagem interessante. Essa passagem, de início da minha vida, sempre me chamou a atenção no sentido do porquê eu me lembrava especialmente desse episódio. E só depois das cartas que tive a consciência do quanto uma criança ainda está próxima da consciência divina. Este reconhecimento me proporcionou recentemente uma vivência particularmente maravilhosa, graças ao aprendizado adquirido com o nosso mestre, onde tive a oportunidade de experimentar a utilização do riso. Meu neto Noah nasceu em setembro de 2019, ou seja, alguns meses antes do início da pandemia aqui no Brasil, e cujo desenvolvimento durante a fase de bebê foi distante de mim como avô materno. Não só por conta do distanciamento social, mas também de minha nora morar em outra cidade vizinha aqui no Rio de Janeiro. Portanto, o meu contato com o Noah, que é o neto dele, tem sido muito pontual e em fases diferentes do seu desenvolvimento. Logo ao nascer, na maternidade, quando vinham ao pediatra aqui no Rio, e nos aniversários dele e meu. Sempre que esses contatos existiam, ficava me lembrando das cartas, principalmente em relação ao riso das crianças enquanto bebê. E logo quando, perto do seu primeiro ano de vida, sentindo que ele estava com uma consciência melhor de si mesmo, ele entrou pela porta de casa no colo do meu filho mais novo. Me olhou, franzindo a testinha dele, fez uma cara tipo: quem é esse cara aí? E então eu dei um sorriso. E ele me respondeu com um sorriso, que só com a inocência de uma criança pode dar. Com esta reação, consolidamos uma comunicação de sentimentos. Dei uma gargalhada proposital e claro que ele respondeu com outra imediatamente. Ficamos um bom tempo nessa interação muito gostosa. 4 meses depois, no meu aniversário, ele então com 1 ano e 4 meses, a cena de início se repete. Pois ele entra no colo da mãe, que é a nora dele, e me olha. E sinto ponto de interrogação nele. Quem é esse cara de novo, né? Naquele rostinho bochechudo, de tentar saber quem era aquele estranho. Mas logo em seguida o rostinho dele se ilumina, transparecendo, tipo, me lembrei. E imediatamente parte dele então um sorriso para mim. Foi o mais inesperado e bonito que já recebi. A partir daí, foram muitas gargalhadas de ambos, e então, de repente, aquele anjinho estende seus bracinhos em minha direção para que eu o pegasse no colo. E assim que o segurei,
ele encosta sua cabecinha no meu ombro e, depois de tantos risos, naquele breve momento de um profundo silêncio, e, em meio às lágrimas de um avô que profundamente, ao sentir, pensou: seja bem-vindo, meu pequeno anjo, ao nosso planeta. Tenho convicção que, assim como aconteceu comigo na minha infância, meu neto vai lembrar no futuro desse dia emocionante de sua tenra idade. Gratidão ao Pai Mãe Vida, Aurélio Ribeiro. Gratidão a você também, meu irmão, por compartilhar conosco. Tão bonito, né? Lindo demais esse depoimento do Aurélio. Gratidão. Deixa eu dar boa noite aqui também para nossas amigas que entraram depois, a Beth Maia Ribeiro, Leila Mendes e a Fátima Boniotti. Bem, dando um intervalinho aqui entre o outro próximo depoimento, que é da Ieda, eu quero dizer para vocês o seguinte, que além da nossa transmissão agora ser feita diretamente aqui no YouTube, essa nossa 9ª temporada, ela deve ser precedida, eu recebi por intuição do Divino Mestre, que nós deveríamos falar muita coisa sobre meditação. Porque no meu constante aprendizado com as cartas de Cristo, e nessa 9ª temporada isso para mim bateu mais fortemente, nós precisamos meditar mais. Então chegou à minha mão um material muito profundo sobre meditação, e o qual eu quero compartilhar com vocês. Antes da gente começar essa temporada, porque, como eu falei, nós iríamos fazer também uma meditação. Não marquei a data, mas eu acho que nós vamos fazer essa meditação. Mas também nós vamos ter uma novidade aí na leitura das cartas. Toda leitura, baseado nesse material que chegou para mim para falar sobre meditação com vocês, nós iremos deixar uma frase para que todos meditem entre uma live e a outra. Esse será um trabalho para treinar a nossa mente, treinar nosso ser e prepará-lo para que nessa 9ª temporada vários dentre nós façam um contato com a consciência divina, Pai e Mãe Vida. Esse é o objetivo dos ensinamentos do Mestre. Não tem como nós prosseguirmos no nosso caminho espiritual enquanto nós não tivermos um contato direto com a consciência divina, Pai e Mãe Vida. Para que você medite e faça esse contato. Para que você descubra por você mesmo quem é a consciência da vida divina em você, em todos nós. Então eu estabeleci como meta para nós, nessa 9ª temporada, que todos tenham um contato mais verdadeiro, mais próximo com a consciência divina. Porque isso é possível. A nossa oração já diz isso. Então, em minhas meditações, eu questionei muito ao Mestre por que esse contato não está acontecendo conosco, que estamos aqui há tanto tempo estudando. E ele me disse que nós precisamos meditar mais.
Então eu questionei várias e várias vezes como meditar mais. Você tem que me orientar como que é que nós vamos meditar mais. Como é que é? Ficar 2 horas, 3 horas, 4 horas meditando? Não, não é isso. Meditar mais vezes. Meditar, segundo me veio, nesse material está explicando, não precisa ser 1 hora seguida, 2 horas seguidas, mas que a gente busque mais esse contato. Porque se você não buscar esse contato com a consciência divina, que já está em nós, dentro de nós e à nossa volta, porque não é buscar um contato com uma coisa que está distante, longe, ou que eu não sei onde está. Pô, mas como que eu vou fazer um contato com essa consciência divina, com o Pai? Onde é que eu vou achar o Pai? Mas ele já revelou e está revelando para nós. O Pai está em nós, dentro de nós, ansioso para fazer um contato conosco. Só falta nós nos aquietar, parar com essa barulheira da nossa mente, para poder ouvi-lo. Ele está falando, nós é que não estamos ouvindo. Porque a nossa consciência humana está aí pulando de galho em galho com milhares de pensamentos e não paramos para ouvir o Pai. Então, amados irmãos, eu reuni um material aqui que me chegou, até parece que caiu dentro dos ensinamentos do Cristo, perfeitamente enquadrados, que eu vou, antes de iniciar a nossa 9ª temporada, ler um pouco desse material para vocês, para preparar a nossa mente para esse contato tão esperado, que é o objetivo dos ensinamentos do Mestre através das cartas. Que nós tenhamos um contato consciente com o Pai. Saibamos que o fizemos e receber dele aquilo que nós precisamos. É um direito nosso isso. O Mestre fala isso. E nós vamos, se vocês quiserem, juntos comigo, nessa 9ª temporada, juntar nesse esforço, nessa dedicação, para chegarmos ao final dessa 9ª temporada e termos depoimentos mais ainda maravilhosos do que já estão apresentados aqui, porque tem pessoas aqui que já até fez esse contato, e isso está provando que ele é possível, porque nós também todos não vamos fazer. E o Mestre me encarregou de ajudá-los cada vez mais, através de conhecimentos que foram derramados, que eu vou ler para vocês aqui, é muito material, mas nós vamos nos preparar para isso, para esse contato. E tenho certeza que todos aqueles que estiverem dispostos a me acompanhar todas as aulas, aula por aula, estudar junto, fazer esse trabalho de meditação junto, nós vamos conseguir. E vamos terminar a 9ª temporada todos celebrando esse novo estado de ser que estaremos ao final da 9ª temporada. Creio que nós vamos estar vivendo o nosso verdadeiro reino do céu aqui na Terra. Agora, eu não posso pegar isso e colocar dentro da cabeça de cada um. Estou aqui apenas mostrando, como diz o Mestre, o caminho, orientando como fazer. Mas a experiência que você deve ter com o Pai é de cada um. Cada um vai fazer um contato
de uma forma diferente. O meu contato vai ser diferente, não é igual ao da Fátima, nem da Leila, nem da Beth, da Márcia, Clemente, nem da Monique, nem da Beth, nem do João Batista, nem do Aurélio, nem da Leila. Cada Hans, da Edinalva, da Flávia, cada um vai fazer um contato de um jeito. E o Pai vai se revelar para aquela pessoa de um jeito muito especial, de acordo com a sua busca. Eu pretendo auxiliá-los na busca, na maneira correta de tentar fazer esse contato. Mas eu não posso fazer nada para acelerar isso. Depende de cada um da sua dedicação, do seu esforço e de acompanhar esses estudos para não perder nada. Porque todos os dias nós teremos alguma coisa e eu vou falar quase que todas as lives sobre meditação. Porque esse é o principal das cartas de Cristo. Se nós não meditarmos mais constantemente e mais vezes, pode ser 5 minutos, 10 minutos. O Cristo fala que 1 minuto de meditação bem feita é melhor do que 10 horas meditando. Então você tem que entrar naquela harmonia, na busca e com aquele objetivo. E é sobre esses objetivos que nós vamos conversar, tá bom? Eu vou ler aqui o próximo depoimento. Eu espero que você esteja me entendendo. Se não tiver, me aguarde que nós vamos falar mais sobre isso. Na terça-feira próxima, nosso estudo vai ser sobre isso. Eu pretendo fazer 1 ou 2 lives aí sobre meditação, para depois iniciar a leitura da carta 1. Nos prepararmos melhor para começar uma temporada em um degrau mais elevado. Vocês estão vendo que tem coisas novas aí, né? Deixa eu ver aqui a nossa irmã. Agora é o depoimento da Ieda. Né, Ieda? Vamos lá da Ieda. Muito bonito também. Ieda Gomes. A Ieda Gomes fez um depoimento simples, mas muito riquíssimo. Tá? Muito riquíssimo. E isso que eu acho muito importante para todos nós é sair as coisas de dentro. A Ieda começa assim o depoimento dela. Sou uma buscadora. Nasci com uma bagagem mediúnica, bem grande. Ouvia os seres de outro lado. Cedo me decepcionei com a igreja. Numa fase difícil da minha vida, aos 18 anos, desisti da religião formal, mas não de Jesus, com quem conversava sempre. Que privilégio, hein, irmã? Aos poucos, a vida me encaminhou ao espiritismo. E por volta de 25 anos, fiz reuniões de cunho espíritas, visando basicamente a cura física, mental e espiritual. Foi quando encontrei os mestres Ascenso, que amo e respeito muito. Os trabalhos tomaram novas configurações, pois cada vez os mestres participavam mais dos trabalhos. Quando, em 1996, eles disseram que tinham que se retirar da Terra, e eu continuei por mais alguns anos. Certa vez li sobre as cartas de Cristo na internet e passei a lê-las em todos os canais que encontrei. E hoje estou há mais ou menos 5 anos participando da leitura com o Oswaldo Alves. Minha vida atualmente é outra. Tenho paz, tranquilidade, saúde e abundância.
Acho que consegui completar meu caminho. Minha jornada foi dura, mas sempre numa espiral crescente. E Jesus é o farol do meu caminho. E assim ela terminou muito bonita, né, gente? Cada um tem um detalhe especial. E isso é importante nessa nossa caminhada, né? Como é importante você ver, cada um tem um jeito especial de ter esse contato, né? Agora o próximo é a nossa irmã Shirley Maier, né? E ela está aí também presente, né? Muito bonito, gostei. Maravilhosa o depoimento da Ieda também, muito bom. Muito bom. Da Shirley. Dela é um depoimento bonito também da Shirley. Pois é. Muito bem. Ela começou o seguinte: boa noite, Oswaldo. E boa noite ao Oswaldo e a todos que estão ouvindo esse depoimento. Vou contar um pouco de mim. Eu cresci católica, forçada a ir à igreja. Confesso que nunca gostei. Até meus 20 anos eu dizia que eu era muito feliz. Saí de casa, fui viver minha vida. Sempre que eu passasse um tempo sem rezar ou ir à igreja, minha vida virava de perna para o ar. Nunca entendi o porquê. Tudo que eu fazia dava errado. Aí eu voltava para a igreja e rezar. Há 13 anos atrás me separei do meu ex-marido e vim morar onde estou hoje. Tinha 3 filhas, corrigi, né, Cida? Tinha 3 filhas, uma recém-nascida. Aí dá para imaginar, sem emprego, sem marido, sem dinheiro, o que ela deve ter passado. Hein? O bom é que estava próxima de minha família. Então, entrei em uma igreja evangélica. Eu ia à igreja no início, até era legal. Mas passando o tempo, os problemas voltavam. E eu começava a questionar Deus. Às vezes até brigava. Um dia pedi para Jesus qual era o caminho que eu tinha para seguir. Eu disse a ele que eu ia à igreja, ouvia os outros dizendo que sentiam presença dele, e por que eu não sentia nada? Ficava sempre tão vazia. Eu só consegui sentir em mim que eu tinha uma missão. Isso ela sentia. Que eu tinha uma missão a cumprir. Estava convencida de que eu tinha que construir uma igreja. Nossa Senhora! Porque a visão que eu tinha de mim mesma era de que eu estava em cima de um púlpito pregando. Mas não me via jovem, e sim uma senhora já grisalha. Nesse dia, quando eu questionei Cristo a respeito de mim mesma, no dia seguinte apareceu no Facebook as cartas de Cristo. Eu li aquela, gostei, vi que tinha mais e continuei. Ouvia o dia inteiro e à noite também. Meditava como explicava nas cartas. Em pouco tempo, 4 meses, eu estava vivendo uma experiência que, em 52 anos, nunca havia vivido.
Eu sentia em mim uma felicidade como se não coubesse em meu peito. Eu ouvia a voz de Jesus em minha mente, nas respostas das perguntas que fazia a ele, as coisas em volta de mim, no trabalho, elas eram tão automáticas na maneira com que ia fazendo, era como se tivesse alguém me alcançando a sequência das coisas, arrumando, endireitando o caminho, né, irmã? Eu vivia muito feliz, queria ajudar todo mundo, falar das cartas, contar como me sentia, até os problemas deixavam de ser problemas. Agora era aprendizado, né, irmã? Passei um bom tempo assim, até que meu pai ficou doente, minha mãe também, aí precisei dormir lá para atendê-los e deixei os livros em casa e meu celular estava sem crédito. Fora outros problemas que estava havendo com duas de minhas filhas, deixei de ler as cartas por uns dias, até mesmo a meditação não era igual. Neste momento, como Cristo fala para não sair do trem, né? Isso mesmo. Eu saí. Minhas vibrações baixaram, que já estou quase um ano lutando para mantê-las altas. Mas se tornou tão difícil que, com qualquer sussurro descuidado, ela baixa rapidamente. Mesmo assim, eu lendo e estudando, e ainda sinto a presença da sandália. A sandália do mestre. Né? Não ouço mais, mas percebo que ele me direciona. Vou dar um ex. Um dia vi um vídeo no Facebook que falava de sandália. Ela falou que vou dar uns exemplos, né? Um dia vi um vídeo no Facebook que falava de sandálias. Aquilo me chamou a atenção, resolvi ouvir. Nele, o Cristo falava para as pessoas acreditarem nos seres de luz. Então eu disse: não conheço nenhum ser de luz. No dia seguinte, abri o Facebook e lá apareceu um vídeo de alguns seres de luz. O interessante é que eu estava inscrita no canal. Nunca me liguei nesse tipo de canal. Pedi que as meninas, se elas tinham feito aquilo. Ninguém havia mexido no meu celular. Ouvi o vídeo e cancelei a inscrição. Passando uns tempos, apareceu outro vídeo que me chamou a atenção. Me inscrevi. Até é legal, mas eu me perguntava por que estou ouvindo esse canal. Se me sentia um peixe fora d'água. De repente eu ouvi que o canal estava sendo assumido pela canalização de Sananda, onde a prioridade dos estudos é as cartas. Então compreendi que Sananda está me conduzindo de volta ao trem. Mas digo, com experiência, não deixem baixar as vibrações. Não deixem de ler as cartas um dia, sequer. Baixar é rapidinho, mas para levantar não é nada fácil. Assim está o depoimento da nossa querida irmã Cir. Também um exemplo para todos nós. Quem está no caminho tem que ter esse compromisso de seguir o caminho. O nosso caminho é cartas de Cristo. Não vamos deixar baixar nossas vibrações buscando
outro caminho, achando que existe um caminho mais rápido, com atalho, com mais facilidade. Não tem. Esse é o mais fácil, esse é o mais rápido, esse é que tem mais facilidade, porque ele nos leva à mais pura verdade sobre nós, sobre a vida e sobre o Criador. E sobre o trabalho que cada um de nós precisamos realizar nesse planeta para chegarmos um dia à consciência crística. Isso é o que eu tenho a falar para vocês. Bem, vamos ouvir agora da nossa querida irmã Leila Mendes Ribas. Muito bonito. Muito bonito. Gostei. Veja só. O depoimento da minha irmã da Leila é um depoimento mais curtinho, mas muito rico. Boa noite, irmão Oswaldo, boa noite a todos. Gostaria de dar um depoimento recente, pois são muitas as graças recebidas. Primeiro, eu estava tomando um hormônio para calorões, menopausa, né? Da menopausa. Há uns 10 anos que ela estava tomando esse hormônio. Os médicos me assustavam, dizendo que eu poderia ter um câncer se não parasse de tomar tal remédio. Porque realmente o hormônio para a mulher é o maior causador de câncer no útero, câncer nos seios. Ele desperta as células cancerosas, tá? Eu falo isso primeiro, mulher, esposa é médica e ela já me falou muito sobre isso, tá? E porque eu parasse de tomar tal remédio. Comecei a fazer meditação, entregando para a consciência, Pai, Mãe, Vida, o remédio e a dependência do mesmo. Foram várias semanas e várias semanas de meditação e oração. Um dia, quando me levantei, abri a janela do quarto e senti uma sensação maravilhosa no meu coração. Eu sabia que estava liberta da dependência. Foi maravilhoso. Peguei os comprimidos, agradeci, disse que não preciso mais de vocês, sorrindo, e os joguei no lixo. Passei dias e dias agradecendo a vida divina. Não sinto mais os infortúnios calorões, aqueles incômodos calorões. O segundo, meio parecido com o primeiro. Resumir. Tomava um remédio para dormir, doses mínimas, 5 gotas. Mas, ao pesquisar, vi que tal remédio causava dependência e sérios danos cerebrais. Da mesma forma, entreguei o remédio, entreguei os remédios e minha falta de sono à consciência divina. E parei com o remédio. Já faz 6 meses, entendi o ditado, mente sana em corpo são. Depois das cartas de Cristo, me livrei dos remédios, das doenças. Obrigada a todos, esperando ter sido útil. Obrigada a todos do caminho. Só acrescentando, conheço as cartas desde 2013. Muito bonito, né? Você viu uma prova de que realmente as cartas nos fazem mudanças maravilhosas. Bem, olha só, já lemos 4 depoimentos. Eu espero que na próxima terça-feira nós tenhamos algum, porque nós vamos ler todos hoje, né?
Tem agora do Samuel. Vamos lá do Samuel. Deixa eu dar aqui boa noite para Rita Ribeiro, Rosane Vitória. A Flávia já tinha falado boa noite. Todo mundo aí já falei, né? Então vamos agora ao do nosso querido irmão Samuel, que eu acho muito lindo, hein, gente? O Samuel é longo, ele escreve muito bem. O Samuel aqui conta um pouco da nossa vida, da vida dele para nós. Muito bacana mesmo esse depoimento do Samuel, né? Tem pessoas que não gostam muito de depoimento, nós estamos com pouca gente. Ele colocou aqui, muito bem colocado, ele escreve bem, o Samuel. O Samuel mora em Moçambique, lá na África, e nos acompanha, hein? Ele não acompanha aqui ao vivo, porque o horário lá não é o mesmo. Mas ele acompanha aí nos grupos lá e lê nossas lives, assiste todas as lives. Então ele começa assim. Depoimento sobre as cartas de Cristo do Samuel Moçambique, 4/2/2021. Ele fez hoje esse depoimento. Meu nome é Samuel Takuana, de Moçambique. Estou aqui para fazer um resumo sobre as circunstâncias de como conheci as cartas e o impacto que elas trouxeram na minha vida em todas as dimensões da vida. Eu conheci as cartas em maio de 2017, quer dizer, é recente, hein, gente? Tá vendo? E antes de conhecer as cartas, eu era um cristão religioso fanático, dedicado de forma fervorosa às crenças da salvação por meio do sangue de Jesus. Inclusive, eu pregava essa crença cristã já há 5 anos, de forma sincera e fervorosa. Também o tempo em que frequentava a universidade. Ele também fazia isso na universidade. Me lembro que, devido à entrega dos ensinamentos bíblicos do Novo Testamento, abandonei a faculdade, família e vida social, junto com outros 4 amigos, quando apenas faltava 1 ano de término do curso de faculdade dele. Experimentamos a cadeia por 3 dias. Fome, zombaria por aquela decisão dolorosa, quando nos acusaram de sermos malfeitores por pregar o evangelho cristão. Quer dizer, lá há uma discriminação fervorosa. Chegou a ser preso. Neste período, eu busquei de todo o meu coração por uma verdade mais elevada. Nunca me limitava ao ensino bíblico unicamente, mas também seguia aquilo que eu sentisse de forma intuitiva como verdade, sem me importar se podia contrariar a Bíblia ou não. Mas eu já sabia que, acima do que pregava, existia um conhecimento universal que muitos de nós não havia ainda alcançado. Eu já havia lido também os 50 livros apócrifos, o livro de Pistis Sofia, da biblioteca de Dan Ramal, e outros textos espirituais. O cara era fanático mesmo. No ano seguinte, voltei à faculdade novamente. Eu já tinha procurado viver tudo o que a Bíblia ensinava. Inclusive, tinha deixado tudo para trás, como fazem os discípulos de Jesus. Mas sem sucesso. Eu continuava sem fé e amor. Foi daí que comecei a buscar por uma revelação, que o próprio Jesus viesse a mim e me explicasse a verdade libertadora.
pois eu estava certo que existia uma esfera espiritual a acessar, que até então não estava mais na Bíblia. Lembro que fiz um livro pessoal de 40 páginas, que eu descrevia algumas orientações e revelações que eu considerava ter recebido de Jesus. Mas grande parte deles eram verdades misturadas com as crenças da altura, apenas de muitas coisas aconteceram depois. Pois é isso que depois que aconteceu ao encontrar as cartas. Um dia tão significativo foi em 2014, quando eu orava, sentia a presença real de Cristo e ouvi certas palavras em voz alta dentro de mim. Minha verdade permaneceu oculta, mas chegou a hora que deve ser dita as minhas palavras da verdade, as quais até agora você não as conhece, mas irei te revelar. Nessa altura, não percebi nada. E outras coisas que eu ouvia, como um discurso por longo período de tempo, eu ficava a me indagar. O que significava isso? Mais tarde, então, ignorava isso. Quando cheguei em 2017, desapontado e em desespero da minha busca espiritual de forma aleatória, vi um áudio da carta 1 no YouTube. Fiquei curioso e escutei. Eu, o Cristo, vim para retificar as interpretações errôneas de meus ensinamentos quando conhecido como Jesus, estive na Palestina há 2000 anos atrás. Esse é o começo da carta 1, né? Isso assustou-me e tinha que baixar todos os áudios. Fiz 3 dias de escuta sem dormir. E quando terminei, procurei por PDF e li sem parar até a carta 9. Vejam os desafios que tive. Primeiro, logo na carta 1 e 2, fiquei feliz porque, enfim, eu tinha encontrado a resposta de amor e fé que eu procurava. Mas, na carta 3, mexeram com minhas crenças mais profundas de salvação por meio do sangue. Fiquei em conflito. Contudo, só podia continuar a ler. A carta 5, 6 e 7 não me interessaram na primeira leitura, pois parecia mais científico. Ouvir falar de energia, vibração, frequências, ainda que isso fosse o fundamento do ensinamento crístico. Isso não me soava, até quando chegou a vez de ler a carta 8. Essa, então, foi tão poderosa para descrever exatamente os meus conflitos que eu tinha em relação a essas cartas. Além de descrever tudo o que eu estava a passar na altura, também demonstrou muito amor que as minhas dúvidas de que era obra de Satanás começaram a desaparecer. Eu disse para mim mesmo, a pessoa que escreveu essas cartas me conhece muito bem do que eu mesmo. Neste caso, só podia ser ele mesmo.
Jesus Cristo. Pois Satanás não podia descrever o amor desta forma para as pessoas. Então, o seu reino não poderia sobreviver, pensei. Eu me sentia perdido sem minha crença de sangue de Jesus, mas sempre eu estava muito feliz pela poderosa presença de amor em mim, a qual me fazia apreciar o mundo. Eu comia pouco, era feliz com as pessoas, com poucas coisas e com facilidade podia partilhar as minhas coisas sem resistência de antigamente. Eu gritei: Deus, dessa vez me pegaste. Eu tinha lido todos os livros, mas nenhum deles havia me encontrado e abatido a minha crença quanto havia feito as cartas de Cristo. Mas eu sei que as cartas são suas, mas abateste-me. Somente eu peço força, porque se eu contar a qualquer de meus irmãos ou pastor, todos vão dizer que são coisas do diabo, mas eu sei que não era. Então, permaneci em silêncio 3 dias. Fiquei como se eu tivesse perdido um parente, mas também estava feliz. Até que um dia eu decidi deixar as percepções do cristianismo para seguir essa verdade. Eu partilhei sobre as cartas 3 meses depois com meus companheiros que haviam abandonado a faculdade por causa do evangelho crístico. Eles leram até a carta 3, mas quando viram que as crenças estavam sendo colocadas em perigo, pararam. Pararam ali, tipo assim, concluíram que era o diabo que lhes tentava negar a salvação por meio do sangue. Então fizeram uma reunião, vieram para me repreender, ouvi todas as chicotadas verbais das palavras duras e sem amor que saíram da boca deles. Mesmo assim, eu preferi continuar, pois dia antes eu havia meditado a ponto de eu ter a percepção mística da nossa fonte do ser. Eu havia pedido que a realidade divina se revelasse a mim. Então, de repente, 2 minutos depois, não sentia mais meu braço, nem pés, e meu corpo tornou-se como plástico. E mais tarde ainda, senti meu corpo como ar. Abri meus olhos, vi as estrelas, e o fluxo continua em mim. Minha primeira vez, eu senti e compreendi que eu era um espírito e não um corpo. Não havia diferença entre eu e o ar. Então, eu percebi que aquilo era Deus. Eu estava arrebatado de alegria, leve e com percepção clara da universalidade divina. Eu voltei à residência estudantil onde morava, feliz, porque, enfim, a consciência divina respondia mesmo. Isso só confirmava que as cartas eram reais. Também, semana depois, eu meditei no quarto em que morava com meus colegas. De repente, senti aquela massa densa de poder me cobrir
me cobrindo minha frente até meu corpo todo. Meus sentidos de ouvir desapareceram. Não ouvia mais meus colegas falando no quarto. Apenas estava contemplando aquela massa gigante, que parecia a massa do cérebro, que me cobria até um ponto de eu ver a minha mente como um pequeno núcleo em meio a essa massa infinita, poderosa. Observei por um tempo aquela experiência e daí deixei para trás novamente. Em outras experiências, como de perder a respiração no corpo durante a meditação, mas me vendo que estou a respirar em outro plano espiritual. Apesar disso ter me assustado na altura, pois pensei que estivesse morrendo. Mas foram essas experiências lindas que me ajudaram e me motivaram sobre a verdade das cartas, pois eu não tinha com quem partilhar e pedir orientação. O Pai era minha única orientação. Já se passaram 3 anos e meio e tenho estudado bastante as cartas. E eu agradeço por esse privilégio de ser achado digno de receber essa mensagem crística nesses tempos atuais, tão fresca como a mensagem é, onde pelo menos o canal ainda vive aqui, no meu país vizinho, África do Sul, para confirmar a autenticidade daquilo que ela recebeu antes de ser corroída a mensagem. Quer dizer, ele teve a experiência dele, né? Tá? Meus irmãos, partilhei esse resumo para encorajar principalmente aqueles irmãos cristãos que encontram desafios para continuar a ler as cartas, como se viesse de Satanás. Eu sei muito bem o que eles sentem, porque ele era um deles, né? Mas como eu disse no início, quando eu era religioso, eu vivia a religião cristã na íntegra e tão zeloso quanto um cristão poderia ser. Mas ainda assim, havia aridez e falta de expressão do amor divino em mim. Pois a meta para quem é religioso é viver a religião de todas as formas e transcendê-la, para perceber as ilusões impostas por ela e viver amor divino revelado aqui nas cartas. Muito obrigado, Oswaldo, e a todos que tiveram paciência de me ouvir. Com amor, Samuel, Maputo, Moçambique. É de emocionar, né, gente? Muito lindo o depoimento. Gratidão, meu irmão Samuel. Gratidão do fundo do meu coração e de todos nós. Realmente, um depoimento maravilhoso do nosso irmão Samuel. Como vocês veem, meus irmãos, tivemos vários depoimentos, vários acontecimentos, de formas diferentes, mas todos mostrando para nós que nós estamos no caminho certo, que esse é o caminho verdadeiro. Esse é o caminho para o qual o nosso Mestre nos conduz. Um contato com a consciência divina, ou com o nosso Pai, Mãe, Vida, que é tudo a mesma coisa, ou Deus, ou um contato com Deus, que já existe e está bem aqui dentro de cada um de nós. E é para isso que eu os convido, nessa nossa 9ª temporada, para
de uma forma mais dedicada e mais práticas, buscarmos esse contato. Eu me propus desde 2012, nessas lives, fazer esses estudos. E juntos estamos aí, muitos aqui, desde o princípio comigo. Tem vários aqui que, desde a primeira live, estão aqui até hoje. E já alcançaram maravilhas através desses estudos, das nossas explicações, das nossas falas. E eu quero, novamente, prosseguir. Muitos já me falaram, pô, por que você continua isso tantos anos aí? Eu falei assim, cara, isso é meu alimento, é a minha água, é a minha bebida, é o meu mel, é o meu néctar. Hoje eu não consigo mais viver sem isso. E quero me aprofundar cada vez mais. E junto com vocês eu sinto mais ânimo, mais vontade de estudar, de buscar e de juntos podermos compartilhar todos esses ensinamentos e viver esses ensinamentos, praticá-los. Por isso eu quero agora, antes de iniciar a nossa 9ª temporada, fazer uma leitura mais aprofundada. Eu tive buscando vários ensinamentos sobre meditação, sobre maneira de meditar, sobre como meditar. Todas as maneiras de meditar, enfim, está certo. Mas tem detalhes que nos ajudam. E esses detalhes é que eu buscava para todos nós. E de uma forma fantástica, chegou muito material na minha mão, e dos quais eu quero compartilhar com vocês. Eu vou ler aqui, falar, conversar, tentar mostrar para vocês uma maneira de meditar melhor, de aprofundar mais a meditação, de cumprir o verdadeiro objetivo da meditação, que é o contato com a nossa consciência divina, Pai, Mãe, Vida. Então nós vamos, na próxima aula, não percam, próxima terça-feira, falar sobre isso, tá? E aí, na sequência, talvez na quinta também, ainda vamos continuar falando, porque tem muito material, depende de vocês, né? Se vocês quiserem continuar falando sobre essas meditações, eu vou falar. Aí podemos fazer temporada, porque isso vai abrir mais a nossa mente para a gente aproximar mais desse contato com a consciência divina, Pai, Mãe e Vida. A Flávia está dizendo que arrepiei aqui com o depoimento do Samuel. Muito forte, né, amiga? Mônica Piro, obrigado, Samuel. Gratidão por ter compartilhado seu depoimento. Depoimento fantástico também, a Flávia falou. Mas é realmente isso. Que coisa mais bacana, né? Não é mesmo? Olha só para você ver que coisa linda você falar aí sobre o que aconteceu com ele, né? Muito lindo. Eu acho fantástico isso. Você poder compartilhar esse depoimento tão maravilhosos, como compartilhou aí a Shirley, como compartilhou aí a Leila, a Ieda, né? Samuel, o Aurélio, e todos os outros na aula passada tiveram também depoimento fantástico, né? A nova Bíblia, o novo Evangelho, nessa transição planetária, Pai, Mãe, Vida, Carta de Cristo. É verdade. Carta de Cristo é o nosso caminho. Nunca ninguém falou tanta verdade para nós como é agora falado através das cartas de Cristo. Então isso é maravilhoso, a gente poder viver isso, né? Poder estar aqui e participar, como diz o Samuel, dessa nova maneira de elevar a nossa vibração, de nos
buscar a nossa iluminação, né? Isso eu acho fantástico. Eu também me sinto privilegiado e muito feliz em poder estar hoje participando desses estudos tão fantásticos que é as Cartas de Cristo. Então, peço novamente a vocês todos que compartilhem essa nossa live, que possam também clicar no nosso link aí do YouTube, se inscrever e dar o toque naquele sininho aí para que a gente possa, vocês possam receber as nossas lives, né? Isso vai ajudar muita gente aí nesse caminho que é as Cartas de Cristo, né? Amei os depoimentos, a Beth Maia Ribeiro falou, amei os depoimentos, grato a Oswaldo e a todos. A Jandira, boa noite, quero muito adquirir as Cartas de Cristo. Como faço? Sou nova aqui e sigo todos os encontros. Pois é, se você entrar no nosso grupo Cartas de Cristo, no Caminho do Amor, lá tem todas as instruções. Tem um cartazinho lá, um fly, que está dizendo tudo o que você precisa fazer para você ter o livro, tá? Entra lá no grupo Caminho do Amor, tá? Ou no grupo Cartas de Cristo, Estudos Presenciais. Encontros e estudos presenciais. Então, vários grupos aí que você pode entrar, Jandira. Só entrar lá que você vai ter as instruções todinhas. E vai receber. Muitas pessoas já receberam os livros. Tá? Então, você que sabe aí, na hora que você quiser entrar lá e se inscrever lá, fazer o que tem que fazer lá, que eles estão dizendo para você fazer, você vai receber as cartas. Tenho certeza disso. Tá bom, gente? Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém mandar mais algum depoimento nesse intervalo, antes de terça-feira, eu vou lê-los aqui na terça-feira e logo após nós vamos falar sobre essa nova missão que é a 9ª temporada. Dentre essa nova missão, tem aí esses estudos que nós vamos fazer inicial sobre a meditação, tá? De uma maneira bem dentro do que o mestre ensina, mas para que a gente possa fazer esse contato. Agradeço a todos, tenham um excelente final de semana. Eu vou fazer a leitura da nossa oração para encerrarmos essa maravilhosa live de hoje, que foi sobre os depoimentos dos queridos irmãos que quiseram conosco compartilhar. Para vocês também eu falo que na próxima terça-feira eu vou iniciar falando um pouco do meu depoimento, de como chegaram as cartas, o que aconteceu comigo antes das cartas e depois das cartas. De uma maneira breve, porque se eu for falar, eu vou ficar aí a live todinha para poder falar sobre as cartas. Mas vou tentar, tá? Então nós vamos iniciar a live do semana que vem com algum depoimento que os irmãos mandar. E vou fazer um pouco um depoimento mais breve do que aconteceu comigo antes e depois das cartas. Muito bem. Tá bom? Pai, mãe, vida, tu és a minha vida, o meu constante apoio, a minha saúde, a minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades. E minha mais alta inspiração. Peço que me reveles a tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor.
Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo maravilhoso e o tornou visível. Sei que quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina. E que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito. E o meu coração mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Confio também, meu Pai, a vida de todos esses irmãos, porque eu sei que você já está dentro dele, cuidando, protegendo, dando a ele tudo o que eles necessitam para serem felizes, curados e também ter uma evolução espiritual que todos buscamos. Este contato direto contigo, Pai amoroso. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim, queridos irmãos, vamos encerrar essa live de hoje, que é a nossa Estudos das Cartas, com esses depoimentos maravilhosos que tivemos aqui. Quero agradecê-los a todos por estarem comigo aí, caminhando junto, buscando cada vez mais a compreensão e o perfeito entendimento das palavras do Mestre. Gratidão a todos vocês. João Batista, gratidão Oswaldo pelos belos depoimentos. Um abraço fraterno a todos. Gratidão também a Cília, também estava agradecendo. A Rosane agradeceu, a Edinalva de Oliveira também, Thelma. Todo mundo está aí agradecendo. Muito feliz mesmo pela presença de vocês. Mais uma vez, peço que compartilhem aí as nossas lives com todos os grupos.